No vídeo de hoje eu vou te mostrar como deixar esse e outros fones que você possa ter aí de uma lista enorme com uma qualidade sonora muito melhor, sem fazer absolutamente nenhuma mágica, de um jeito bem fácil, com pouquíssimos cliques. Não prometo muita coisa não, testa aí e vê se melhorou para você. Primeiro deles da lista, Philips SHP 9500 que eu tenho aqui. Segundo fone que eu trouxe recentemente, o AKG. E esse aqui muita gente deve ter, né? O Anker Q30. Então vamos lá pro PC, que é lá no PC que a mágica acontece. Vou te ensinar de um jeito bem rápido e fácil. Simbora. Aqui no PC a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar dois programas, Equalizer APO. Clicou aqui em download, vai baixar, já tá baixado, ó. E o outro, Peace Equalizer. Já tá baixado também, ó. Concordar, next, instalar. Aí ele vai perguntar qual que é a sua interface de áudio. No meu caso aqui vai ser o fone de ouvido. Se tiver mais alguma, você coloca, dá ok, tá ok. Ele vai pedir para reiniciar. Daqui a pouco eu volto. Reiniciar da máquina, vamos instalar aqui o Peace agora, ó. Seleciona a versão para instalar. Aqui tem algumas outras funções que eu não vou mexer em absolutamente nada. Eu só vou colocar aqui para instalar, beleza? Pode dar ok aqui, ó, sim. Peace instalado. Peace está aqui, ó. Vai abrir ele. Ele vai mostrar duas opções, ou tela, ou interface simples ou interface completa. Eu prefiro a interface completa. Aqui você, se você quiser, você vai mexer e vai equalizar seu fone. Mas eu não sou um manjador de fones de ouvido, de equalização nem nada, então a ideia aqui é dar para vocês uma dica da galera que manja mesmo. E aí você vai abrir esse programa aqui, vai clicar aqui, ó, em Auto EQ, Auto Equalização. Em vez de ficar mexendo aqui, vai na galera que manja, que vocês vão ver que nesse programa, nessa parte aqui, ó, tem uma lista absurda de fones que foram tunados, equalizados por caras que manjam, tipo o Crinacle, o site da Ratings ou Artings, quem prefere falar assim. O Oratory é um engenheiro de áudio, pelo que eu me lembro, e tem mais gente aqui. Então você vai colocar aqui, por exemplo, os fones que eu citei, né? Philips. Aí você vai procurar ele aqui. Tem um monte de fones, tá vendo? O SHP 9500, ó. No SHP 9500 tem três perfis de equalização diferentes. Tá vendo que tá mudando aqui, ó? Um perfil foi feito pelo Crinacle, um perfil foi feito por esse Oratory 1990 e um perfil foi feito pelo Artins. Escolhe, vê qual que você acha melhor. Você clicou aqui, clicou em usar, ó. Essa lista, apesar dela ser enorme, ó, aqui é só de Philips, Panasonic, deixa eu puxar lá para cima, ó. One More, marcas que vocês conhecem aí, ó. 7Hz, ó o Soundnote Zero aqui, ó. Deixa eu ver mais marcas aqui, só para vocês terem uma ideia. O AKG, a lista absurda que tem aqui, ó. Aí eu pluguei agora aqui o K72, que foi esse que eu fiz o review para vocês, né? Aí você vai procurar ele aqui, ó. K72 tem uma tunada do Crinacle e uma de um Reference Audio Analyzer. Cara, se você quiser tentar tunar o seu fone, fica à vontade, mas eu confio mais que esses caras aqui vão saber equalizar o fone melhor do que eu. Então, eu vou clicar aqui em usar. Pronto. Aí ele já botou aqui a equalização do Crinacle. Naquela opção ali você tem que botar, né, para adicionar a equalização atual. Vou testar outra, sem ser a do Crinacle, quero testar a do Reference Audio. E aí a gente viu lá também a Anker, não foi? Anker Q30. Aí você vai aqui, ó, no Q30, tem uma equalização do Artings, tem uma com o Active Noise Cancellation Off, feita pelo Oratory, e uma com o Active Noise Cancellation On. Então tem várias marcas aqui, ó. Testa aí. Você pode ver com e sem a equalização, ligando e desligando aqui. E fique atento ao seguinte: geralmente, quando as pessoas pensam em equalização, elas pensam em geralmente dar boost, ou seja, aumentar. Eu quero que o fone tenha mais grave, mais agudo, mais médios. E quando a gente pensa em equalização feita da forma correta, eu vou pegar ali a prancheta para explicar um princípio básico da equalização para que você não acabe fazendo justamente o oposto do que é
equalizar um fone. A primeira coisa que você deve saber é que a equalização não é uma forma de criar sons legais que o seu fone não produzia. O uso primordial da equalização é balancear as frequências do seu fone. E geralmente o que leva você ou as pessoas a buscar alguma equalização é a sensação de que alguma coisa não está balanceada no seu fone. E lembre do seguinte, a gente escuta dentro daquele intervalo dos 20 aos 20 kH, né? kHz. Beleza? A gente está nesse intervalo aqui. Então, quando a gente está ouvindo qualquer música, o que a gente mais quer, na verdade, é ser capaz de ouvir tudo que está acontecendo dentro desse intervalo aqui. Ou seja, a gente quer ser capaz de ouvir todas as frequências dentro do intervalo de frequências que o ouvido humano consegue captar. Não deveria ter, dentro do intervalo que a gente consegue escutar em um fone, nenhuma frequência que a gente não pudesse ouvir e também nenhuma frequência que tivesse proeminente demais. Às vezes, inclusive, tão proeminente que está apagando várias partes do que a gente deveria estar ouvindo. A maioria das pessoas, quando pensa em equalização ou em usar um equalizador, pegando aqui a linha completa, elas pensam muitas vezes em algo que vá dar um boost, ou seja, eu quero aumentar o grave do meu fone, eu quero aumentar o médio do meu fone, eu quero aumentar o agudo, a clareza do meu fone, e eu vou usar a equalização para isso. Vou te dar logo essa real aqui, raramente uma equalização vai dar um boost em qualquer fone, se você estiver buscando isso, né? Eu quero mais grave, eu quero mais médio, eu quero mais agudo. Geralmente, uma boa equalização, ela tende a fazer mais reduções no fone do que boosts. Fique ciente disso. E muitas vezes, quando você colocar um desses perfis lá, pode ser que você sinta também uma redução no volume do fone. Não muito, mas talvez você sinta. E você vai entender agora por quê. Geralmente, a equalização ela é uma compensação de uma falha. Uma pessoa com os dentes tortos, algumas pessoas diriam, sei lá, arranca e bota uma dentadura diferente. Enquanto o dentista vai falar assim, não, dá pra gente trabalhar com o que a gente tem aqui e o que a gente vai fazer é minimizar os defeitos. Então pense na equalização como algo que vai diminuir os efeitos e não aumentar alguma característica. Então vamos supor que a gente tem aqui um fone que tem a famosa curva em V, né? Tem mais grave, mais agudo e pouco médio. O que está acontecendo aqui, se a gente for pensar do ponto mais crítico, pode ser que esse fone esteja com frequências aqui que estejam até tão altas que você não está ouvindo direito essa frequência aqui de tão alta que ela está, ou ela está chegando nos seus ouvidos de forma distorcida. E essa frequência aqui, ela está já mais abaixo e ela está sendo mascarada pela força dessa ou pela força dessa. Então o que seria uma curva de equalização aqui? Provavelmente eu teria que descer um pouquinho isso aqui e subir um pouquinho isso aqui. Talvez fosse uma curva que não fosse totalmente invertida, né? Que ficasse assim. Não necessariamente a equalização é uma compensação tão drástica assim. Poderia ser apenas uma leve descida aqui na curva. Ao invés de lá em cima, poderia ser algo assim, ó. Desceu aqui e deu uma subidinha nos médios e mais outra descidinha aqui nos agudos. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a equalização? Ela vai compensar uma curva de base do seu fone que estava desequilibrada, para você conseguir escutar bem todas as frequências dentro daquele intervalo lá que a gente falou que está no ouvido humano. Pode ser que você goste disso, pode ser que você não goste disso. E eu espero que com essa explicação que eu dei, também fique claro que isso vai gerar algumas dúvidas ou interpretações
precipitadas, que equalizar um fone não significa que eu vou transformar toda a curva de equalização em uma curva flat. Não significa isso. Eu posso transformar no oposto dessa curva, eu posso descer só os graves aqui, subir demais os médios e manter os agudos altos. Dá para entender isso? Na verdade, eu só estou tentando equilibrar isso aqui para que fique com tudo bem audível, de forma equilibrada. Equalização é balancear o fone, não é dar boost, beleza? Aí outra coisa que eu acho que vai te ajudar, se você não quiser só usar as curvas lá de equalização das pessoas, falar assim, não, Pinch, eu quero me aventurar a equalizar meu fone do jeito direito, sem ser na doida de acordo com o que eu estou ouvindo ali, achando que é bom. Quero aprender como é que faz isso. Tem um jeito de você aprender e treinar como fazer isso. A gente sempre pensa no áudio de forma mais simples, né? Dividindo em 3, grave, médio e agudo. É assim que a gente faz. E na verdade a gente deveria dividir em mais pedaços. Eu vou colocar 5 pedaços aqui, mas o mais certo seriam 6, tá? Então eu vou fazer 4 linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, beleza? Dentro desses pedaços eu vou colocar frequências, ó, 50 Hz, desculpe, Hz. Aqui eu vou colocar 100 Hz. Aqui eu vou colocar 500 Hz. E aqui eu vou colocar 1000 Hz. E aqui eu vou colocar 10.000 Hz. Beleza? Aqui tem para mais e para menos, todos tem para mais e para menos, beleza? Tem uns termos que vocês escutam lá nos reviews de fones, eu já vi muitos, e aquilo ali quando o cara fala não me ajuda em nada. Mas quem entende de fones, quem já está acostumado com os termos, vai entender o que aquilo significa. Eu vou te dizer basicamente o seguinte, quando é que um som que tiver dentro dessa frequência aqui tá bom de ouvir e quando que tá ruim, quando que tá bom de ouvir, quando que tá ruim, quando que tá bom de ouvir, quando que tá ruim e assim sucessivamente, beleza? Vou usar os termos lá subjetivos que o pessoal fala, mas comece a usar esses termos o mínimo possível. Comece a pensar assim, esse fone tá precisando de mais dessa frequência, ou esse fone veio com tanto dessa frequência que está prejudicando essa, então eu tenho que baixar um pouquinho essa, talvez subir essa, ao invés de usar aqueles termos bem subjetivos. Então aqui, ó, bom e ruim, o fone está ruim, se você estiver ouvindo isso, tá? Na de 50, que a gente está falando aqui dos graves, quando o grave está com essa frequência aqui boa, você vai ouvir um grave com peso, um grave que dá uma porrada. Já ouviu alguém falando isso em fone de ouvido, review de fone? Eu já ouvi. Quando você está com essa frequência aqui desequilibrada, o grave fica estrondoso. É um grave que distorce tudo. Tem alguns memes de TikTok, né, de YouTube, que fazem até uma brincadeira usando isso aqui. Tem alguma situação lá e tocam uma música com grave todo distorcido. Beleza, porque essa frequência aqui, ela tá tão desequilibrada que o som tá saindo estrondoso. E desequilibrado eu tô falando aqui que pode ser para menos ou para mais, tá? Ela pode estar tão alta que pode estar saindo estrondoso. Tem que chegar num ponto de para cima ou para baixo que o grave fique com um peso, uma porrada, sem ficar estrondoso. Deu para entender isso aqui? É assim que você vai fazer a equalização lá. Quando você vai aumentando o seu fone nessa frequência aqui, que ele ainda está com peso e porrada, vai subindo mais, opa, ficou estrondoso, diminui um pouquinho, tá na medida. Na de 100 Hz, quando tá bom, o pessoal usa um termo quente, que sinceramente eu não sei o que significa. Talvez seja um termo que você sinta envolver os ouvidos, não sei. Bote aí se você sabe o que significa essa palavra aqui, que é super subjetiva dentro dessa frequência aqui que o pessoal fala. Já quando tá ruim, você vai escutar algo turvo. E turvo tem a ver com água, né? Você consegue pensar mais no turvo pensando na água. Tá uma coisa meio embolada. Então o quente aqui
eu acho que significa algo um pouco mais claro, relacionado à clareza. Enfim, mexa aí nessa frequência no seu fone. Começou a aparecer turvo, não estou ouvindo muito bem essa parte aqui da música, dá uma mexida. Essa aqui é a que o pessoal mais se atrapalha, é a que eu acho mais difícil de mexer. Quando tá tudo bom nessa frequência aqui, ela tem espacialidade. Opa! Uma sensação de espacialidade. Quando não tem, é uma sensação de fechamento, espaço oco. Não chega a ser um eco, mas tem uma reverberação, fechamento. Como se estivesse aqui no meu quarto gravando, né? Um espaço fechado, tem uma parte do som que eu gravo aqui que reverbera e vocês escutam aí no fone de ouvido de vocês. Então esse aqui é um dos mais difíceis de equalizar corretamente. Aqui nesse é que vai aparecer a tal da claridade. E que clareza é essa? Quando você consegue escutar bem o que o cantor está tentando dizer, né? Cada palavra dele. Claro que vai ter cantor lá com uma dicção horrível, mas no geral é isso que deve chegar no seu ouvido. Clareza dentro dessa frequência. Vá mexendo e vá sentindo a clareza aumentando ou piorando. Quando não está claro, está meio áspero, aspereza. Já ouvi esse termo também em review. Me parece, nesse sentido aqui, que a parte da clareza começou a se perder porque ela ficou arranhando, né? O que é áspero arranha. Sabe algumas pessoas que você escuta e parece que você não está entendendo bem o que ela está falando, está arranhando o que ela está dizendo? Pega um sotaque lá americano do interior que você vai ver que você tem que prestar muita atenção para entender o que o cara está falando. Então, dentro dessa frequência, o que você deve buscar para ficar um fone bem gostoso para o seu ouvido é clareza e não aspereza, que vai embolar um pouquinho a voz. Chegando aqui no finalzinho, ó, a gente vai ter um som que, se for ruim, ele é estridente. Um agudo que incomoda, você precisa baixar o volume. Se ele for beleza, eu acho que ele junta um pouquinho dos dois aqui, ó. Eu acho que ele vira isso aqui. Uma junção de clareza com quente. É um agudo que te envolve e tem uma clareza, uma definição boa. Isso aqui eu acho que pouca gente no BR explica direito para vocês em relação a reviews, né? Porque eu acho que não ficaria fácil para vocês entenderem se o cara falasse assim: eu achei que esse fone faltou um equilíbrio na frequência de 50 Hz. Eu achei que esse fone ficou com um pouco de 500 Hz demais. Ia ficar um negócio estranho, né, de você compreender o review. Mas essas palavras aqui são subjetivas demais. São ruins, na verdade. Elas são feitas para facilitar, mas elas são ruins. Então, o que seria um fone equilibrado? Seria um fone que tem um grave com peso porrada, tem essa frequência aqui quente, envolvente, tem uma sensação de espacialidade boa, não é um negócio fechado que te aperta, tem clareza nos vocais e tem uma junção de clareza com um calor aqui nos agudos sem ser estridente. Belezinha? Se quiser brincar de equalizar, brinca entendendo isso, que aí você vai longe, meu amigo. Mas se você não quiser chegar nesse nível de compreensão, que é muito pouco, aqui eu estou explicando o básico do básico, para me ajudar a entender e também automaticamente ajuda vocês a entender isso aqui melhor. Se você não quiser chegar nesse ponto aqui, só usa lá os perfis dos caras, porque eles têm um ouvido que já consegue diferenciar essas duas coisas aqui, ó, muito melhor do que a gente. E aí no perfil lá deles já tá tudo com esse objetivo aqui, ó, de alcançar essas coisas no fone que você tá lá. Se você não gostou do jeito que ficou, cancela a equalização, deixa ele como tá, ou vai mexendo, vai testando. Espero que tenha ajudado aí. Não tem nenhum link de afiliado nesse vídeo. O objetivo é só ajudar vocês mesmo a equalizar melhor os fones de vocês, se vocês acharem que precisa. Tem gente que não acha que precisa até testar um perfil e falar: nossa, mudou muito meu fone, agora sim ficou top. Um abração, tchau, tchau.